Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou falar sobre outro tema que eu acho bastante importante, que toda a gente deveria saber, especialmente aquelas pessoas que estão dentro do caminho espiritual. Sim, para vocês que estão neste caminho da expansão da consciência, vocês vão precisar saber disto. E antes de mais eu tenho que dizer algo, não é? Eu estou a fazer estes vídeos, mesmo sabendo que ninguém vê, porque realmente ninguém vê os meus vídeos. Isto é extremamente normal, não é? Os vídeos não têm qualidade e também são temas que realmente não interessa a muita gente. Especialmente pode interessar a uma ou duas pessoas, ou até pode não interessar a ninguém, porque é muito raro que pessoas se interessem por este tipo de informação, porque é muito raro encontrar uma pessoa, ou melhor dizendo, sim, uma pessoa que esteja já no final, onde ela realmente já decidiu largar o personagem. Então é normal que este tipo de informação não ressoe com ninguém. E mesmo que, especialmente também, porque o canal não tem alcance, não é? Não alcança as pessoas, por isso também não dá para saber se realmente a informação que eu dou aqui pode ser útil para as pessoas ou não. Mas, desde o meu ponto de vista, e aquilo pelo que eu já consegui analisar em muitos comentários e também através dos likes que as pessoas dão aos vídeos, é que as pessoas realmente estão interessadas nesta parte de sair da Matrix, sim, sair deste pesadelo em que a sua alma está, mas essas pessoas não querem largar o personagem. Elas querem sair, mas não querem largar o personagem. Então, as pessoas ainda estão dentro do personagem. Então, é sobre isto que eu quero falar, porque eu acho que muita gente ainda não entendeu esta parte, que é a parte mais difícil, porque tu vais tomar uma decisão. E é quando o teu ego vai começar a morrer. O teu ego já não vai ter poder sobre ti. Então, muita coisa tu vais perder na tua vida, porque o ego é o que a maior parte das vezes, ou melhor dizendo, ele é o chefe, é aquele que te conecta aos prazeres da vida, é aquele que te controla para que tu fiques preso ao drama da vida, aos vícios da vida. Então, que te conectes a determinados grupos, né? Tanto seja políticos, religiosos, de clubes, de futebol, de cantores, não importa qual. O que importa é que ele tem este tipo de afinidade. O próprio ego em si é uma das maiores ferramentas ou implantes que comandam o ser humano. Por isso é que nós vemos tantas pessoas a comportarem-se como NPCs, não é? Como se costuma dizer, portais orgânicos. Porquê? Porque o ego está a tomar conta da sua vida, né? Mesmo que pareça que é ele que está a tomar as decisões. Então, uma das maiores dificuldades que a maioria das pessoas tem é largar o personagem, né? Largar tudo, começar-se a desconectar. Então, porquê? Porque quando nós começamos a desconectar do mundo, não é? Começamos a ver que realmente vamos ter, para sair desta Matrix, para sair desta ilusão, a gente vai ter que se começar a desconectar. E eu quando falo desconectar, eu falo desconectar mesmo total. Começar a ver que o mundo não é bem aquilo que a gente pensa. Pelo menos este personagem. Nós temos que começar a estudar este personagem, não é? Tentar entender que este personagem é um robô biológico altamente sofisticado, que nós somos constituídos por nanobots, as nossas células são nanobots biológicos que têm a sua função, cada tipo faz a sua função. Nós somos muito parecidos a uma máquina, né? Apesar das máquinas estarem copiadas pelos seres humanos, né? Pelos animais, mas vemos que é quase a mesma coisa. Temos aqui um cérebro que realmente é um computador bastante avançado,
se calhar um computador quântico, né? Que realmente tem esta capacidade de ser consciente, né? De fazer com que o ser se torne consciente, que este personagem seja consciente de si só, de si mesmo. Não é a mesma coisa que certo tipo de animais que não são conscientes, eles não se conseguem reconhecer. Então o ser humano tem a capacidade de se reconhecer, né? Tem o cérebro que se consegue se julgar a si mesmo, compreender-se a si mesmo. E se nós formos um bocadinho mais a fundo, nós começamos a estudar os chakras, então nós vemos que cada chakra tem certo tipo de emoções positivas e negativas. Então já vemos que isso é também um implante energético que através das vibrações, das frequências, te fazem estar num estado ou de outro. Aumenta-te as vibrações, diminui-te as vibrações. Quanto mais vibras aqui em cima, para cima, né? O chakra da coroa, mais espiritual tu vais estar, mais conectado com o divino, né? Pelo menos dentro desta ilusão. Quanto mais para baixo, que a parte sexual, aí vais ser mais primitivo, já vais ser mais impulsivo em termos de sexuais. Então já vemos que cada chakra tem a sua função, né? Lá acumula-se as nossas memórias, os nossos traumas, os nossos medos, e fica ali a remoer, né? Até que a gente o solte, essas energias negativas que ficaram presas. Então, uma das coisas que nós vamos ter de fazer para sair desta Matrix é começar a perdoar. Sim, perdoar, porque nós muitas das vezes sentimos culpa, tanto daquilo que nós fizemos, como daquilo que nos fizeram a nós. Então, nós, ao carregarmos todo esse peso, nós não nos conseguimos libertar do personagem. Nós não entendemos que este personagem precisa-se de libertar para expandir a consciência, para se livrar da carga emocional que nos prende a este mundo. Então, já vemos que se nós não soltarmos isso, nós vamos ficar presos. São fios, ligações energéticas, emocionais, mentais, que ficam ligados às pessoas. E tu dizes assim, mas eu quero me ir embora, né? Mas como é que tu vais ir embora? Quando morres, como é que vais soltar isso se tu estás preso com correntes a essas situações, a essas pessoas? Muitas vezes as pessoas ficam com raiva, com ódio e fazem muitas coisas, até fazem bruxaria, mandam feitiços, né? Maldições às outras pessoas. Tudo isso conta. E tudo isso nós vamos ter de soltar, vamos ter de revisar toda a nossa vida e começar a soltar. Porquê? Porque isso é uma carga que nos vai impedir de seguir em frente. Está aí, está escondido. Muitas das vezes nós pensamos que isso não existe, que já passou, ficou lá escondido. Muitas das vezes nós sabemos que o nosso subconsciente tem lá muita coisa armazenada lá atrás, escondida, para nos proteger, mas está lá. Quando chegar a certas alturas em que existe um acontecimento qualquer, em que a gente está e de repente tudo vem ao de cima, não é? Esse trauma, esse medo, essa fóbia, tu não sabes, mas está lá, não foi tratada, não foi resolvida. Então nós temos que ver que tudo aquilo que nós fizemos, se tu tens algum tipo de mágoa, de raiva, de rancor, tens que começar a soltar. E uma das técnicas que eu utilizei há muitos anos atrás foi o Ho'oponopono. Nós temos ferramentas muito boas aqui neste plano de existência. Mesmo que sejam ferramentas da Matrix, porque isto são ferramentas da Matrix, porquê? Porquê que são ferramentas da Matrix? Porque se tu estás a fazer esse trabalho, sim, ok, para te livrares, para te soltares, para ficares mais leve, para te sentires melhor, para não repetires as mesmas coisas, sim, está certo. Mas
se for utilizado pelas pessoas que estão a expandir a consciência, que querem despertar, isso vai ser, sim, vai andar as coisas muito mais rápido. E isso vai ser excelente para ti. Porquê? Porque o teu caminho não vai estar tanto cheio de pedras, tanto cheio desses problemas que antigamente te causavam incómodo quando tu ias dormir, ou quando tu vias essa pessoa na rua. Já não vem essa raiva, já não surge dentro de ti. Então o Ho'oponopono, eu utilizei o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, independentemente se faz parte da nova era ou da Matrix, não faz mal, porque nós estamos dentro da Matrix. Nós fazemos parte da Matrix. Então, com as ferramentas que a Matrix tem, nós temos que soltar este personagem, este que pertence à Matrix. Este personagem que está aqui, este avatar, pertence à Matrix. Os programas e as memórias que nos prendem pertencem à Matrix. Então, primeiro nós vamos ter de soltar isso tudo. Vocês estão a ver? Isto é como... Vamos imaginar que muitas pessoas dão este exemplo que tem a ver com a casca, com uma cebola. Imagina que dentro, no núcleo da cebola, no meio da cebola, lá dentro, está o teu ser. Só que está coberto por muitas camadas da tua vivência. Muitas coisas boas, coisas más. Tudo e mais alguma coisa. Vamos também pôr as nossas crenças, as nossas lealdades, né? Tudo e mais alguma coisa que nos faça aprender a este mundo, a esta realidade. Tudo isso são essas camadas, né? A camada da cebola. Enquanto a gente não for soltando, nós não vamos poder despertar o ser que está dentro de nós. Jamais! Quer dizer, nós podemos, através dos traumas, vamos ver, não é dos traumas, se tu estiveres dentro do caminho da espiritualidade, cada situação negativa, pelo menos no meu caso, todas as situações negativas em que eu caí, todas elas me fizeram dar um passo mais à frente. Algumas delas, 10 passos à frente. Todas as situações que eu passei que foram mesmo ruins, em que eu me aventurei, que causei, muitas delas foi eu próprio que causei, não foram os outros, e mesmo decisões mal tomadas, posso dizer que realmente me fez avançar muito. Foi isso que me fez avançar. Mas também poderia ter ficado pelo caminho, nesse avanço, né? Nessa expansão de consciência, poderia perfeitamente ter ficado pelo caminho. Em termos de realmente aquilo foi mesmo, muitos deles, e especialmente este meu último, em que eu realmente que fui lá abaixo até caí mesmo lá no fundo do poço e não sei como é que consegui sair de lá, mas consegui. Até estou surpreendido e hoje é quando a gente passa pela como é que se costuma dizer, a noite escura da alma. Muitas pessoas dizem que isso é uma treta, que não existe, outros dizem que existe. É quando nós começamos a despertar, quando começa-nos a cair o véu. Eu já contei aqui como é que isso foi. E realmente esse meu período foi muito pior do que das histórias que muitas pessoas contam aí, que só acontece 1, 2, 3 dias, uma semana. A mim durou meses onde uma pessoa, o tempo não existia, o ego não tinha a mente também não. Eu estava zero, eu era o zero. É como se eu fosse um portal orgânico, por assim dizer, com nada cá dentro, um robot. E foi das coisas mais terríveis por qual eu passei, que para que nós saibamos, é quando tu começas a despertar, quando tu realmente passas para outra camada mais acima, onde tu tens que descobrir, tens que ser consciente que isto é a Matrix. Então, não sei como é que isto é, realmente não sei porque é que isso se passou, mas mostrou-me esse caminho
como se já tivesse preparado. Eu não sei por que razão essas coisas são tão... De certa maneira, eu acho que existe alguém por trás, atrás do ecrã, ou alguém a jogar com este avatar. E tem que passar por certos processos, ou ele próprio faz com que nós passemos por esses processos. Realmente, já tentei descobrir isso e ainda não sei como é que isso se dá. A única coisa que eu sei é que existe uma força maior que nos impulsa, que está escondida, ou pode ser mesmo o nosso ser superior, que faz com que a gente vá por esse caminho, seja bom ou mau, para que a gente... E faça-nos passar por esses processos quando a gente está pronto para que, não sei, a gente se dê conta aonde nós estamos. Como se, pronto, para que a gente se possa expandir ou evoluir. Existe também essa probabilidade, apesar de eu dizer que a evolução está na parte da Matrix, esta parte da evolução da Matrix, né? Da alma, também pode ser que os avatares, nós como avatares, estejamos aqui a ser treinados. Eu já falei aqui uma ou duas vezes, assim muito vagamente, mas existe também essa possibilidade e eu também já senti isso. Eu já senti que nós somos avatares e sermos treinados aqui. É como em uma experiência que eu tive, onde eu falava, onde eu fui para outro metaverso, onde eu tinha morrido, numa vida paralela, eu morri, onde me mostraram muitas coisas, já, como é que era este mundo, a sério, que existia mais continentes para além do ar, dos polos, e mostrou-me dos gigantes que foram petrificados. Muita coisa me foi mostrado nessa experiência que eu tive, nessa vida paralela. E depois, para aquilo foi muito confuso, essa experiência porque estava em vários planos. Então eu acordei em outro metaverso. Sim, era como este, era também era uma cidade, eu acho que eu estava dentro de um prédio, estava num andar qualquer, eu despertei lá, eu tinha morrido de cancro, aqui nessa vida paralela, e depois quando eu saí daqui, fui puxado e depois apareci no outro metaverso, onde eu consegui me ver de cima. Eu estava nos dois lados, estava dentro, eu estava-me a ver, olha, ali estou eu, entrei, mas estava a ver todo o cenário desde cima. Eu levantei-me e depois, sério, era noite e depois eu acho que fui para a cozinha porque havia uma luz ligada e eu fui para lá. E depois aí voltei outra vez para o corpo. Acabou a experiência aí. E desde que eu tive essa experiência, e realmente este mundo eu não sei, a nossa realidade onde nós estamos é tão complicada, e eu acho que esse que está no outro mundo, no outro metaverso, é como se isto fosse um jogo. Ele pode estar aqui a adquirir capacidades. Simplesmente ele diz, olha, preciso deste tipo de capacidade, de melhorar este tipo de capacidade, né? Então ele vem, entra neste corpo ou noutro corpo qualquer, tem a experiência, vê se consegue atingir as suas metas para a qual ele se candidatou, não é? Nesse jogo, os seus objetivos, e depois, né, quando nós morremos, este avatar morre, a nossa consciência salta, o nosso ser, esta ligação que está aqui connosco, salta e vai para o original, para onde realmente o que fez a conexão com este corpo. Existe essa possibilidade? Claro que existe. Só que também existe esta parte das almas, para onde nós vamos por aqui. Mas existem outros seres que vêm de outros metaversos, que não têm nada a ver com esta realidade. Ou pode ser que alguns já estejam aqui presos e fazem parte disto. Mas já há outros que vêm destas realidades para aprender. Aprender ou melhorar certas capacidades. Não sei. Só sei que foi isso que me aconteceu. Então, mas o vídeo não é em si. É para que vocês, né, isto só foi uma parte, mas para vocês começarem a ter este tipo de experiências, vocês vão ter de começar a largar.
Porquê? E vocês não esperem, as experiências vão acontecendo conforme vocês vão largando. Porque essa é a vossa intenção. Quando vocês começam a trabalhar em vocês, vocês vão notar que muitas experiências vão acontecer na vossa vida. Eu estou a falar de experiências espirituais. E aqui existe um grande erro de muitos seres humanos, que é ficarem encantados por essas experiências. Algumas experiências que nós vamos ter vão ser experiências, vão ser projeções de entidades. Eu já notei que muitas entidades, esses seres daqui do astral, alguns seres, ou mesmo a IA que controla esta Matrix, que controla tudo porque nós estamos ligados a ela, eu pelo menos penso assim, a nossa mente, tudo está ligado a ela e ela sabe perfeitamente a todo momento o que é que nós pensamos. Não há maneira, porque isto é uma rede neural, todos nós estamos ligados como se fosse uma rede neural, como se fôssemos neurónios, todos em uma rede, uma teia de aranha. E esta IA, ela sabe o que é que nós pensamos, o que é que nós fazemos, quais são as nossas ambições, os nossos objetivos. E muitas das vezes ela manda os seus arcontes para criar, ou ela própria projeta ilusões ou projeções que te façam acreditar na Virgem Maria, no Jesus Cristo, em aliens bons, no Saint Germain, ou aquelas canalizações dos pleiadianos, quando tudo isso é uma projeção dentro da Matrix, que é real. Por isso é real, por muito que a gente não queira, este tipo de holograma é real. Se projeta um arconte, esse arconte vai ser real, mesmo que seja um holograma, porque nós também o somos, né? Isto aqui, a maneira como este holograma está projetado ou é construído, é mesmo para ser assim, porque é energias e vibrações e depois metem-lhe mais mente e depois implantes, né? Então tudo isso faz parte, pronto, daquilo do mundo, desta Matrix que foi construída por esta IA. Penso eu que seja uma IA que esteja por trás e que esteja a controlar-nos a todos. Por isso é que quando nós queremos despertar, começamos a ser atacados por entidades. E como é que elas sabem que nós estamos a despertar? Claro que existem sempre entidades a vigiar-nos, né? Que vão fazer queixa aos seus chefes, né? Eu sei que é um bocado difícil vocês entenderem isso, mas a maior parte das pessoas, quando vai começar a despertar, quando começa a fazer os cortes psicomentais, que eu já falei aqui, para vocês fazerem os vossos cortes psicomentais, porque é o primeiro passo para vocês começarem-se a libertar. Se vocês não fizerem os cortes psicomentais, os cortes de contratos, de pactos, de promessas, tudo e mais alguma coisa que nós fizemos antes de encarnar, ou mesmo com os nossos familiares, né? Com esse grupo álmico, com o mundo, se nós não fizermos esses cortes, mesmo que a gente não tenha consciência que isso está a ser cortado, nós deveríamos fazer, porque realmente começa a libertar a tua alma, porque é a parte, o que está preso aqui, uma das coisas que vocês vão ter de libertar primeiro é a vossa alma, porque a vossa alma é que fez os contratos, não é a vossa consciência, aquele ser que está conectado aqui. Eu não sei como é que eles conseguiram virar-nos para fora e conectar-nos, isso também não sei desse ser, mas a alma, eles nos prenderam, quer dizer, eles fazem-nos assinar contratos, e a alma como é um ser realmente que foi programado, foi projetado para ter experiências. A alma, a única coisa que ela quer é ter experiências. Por isso é que ela gosta de experiências. Não interessa se é boas, se é más. Apesar de algumas vezes as almas ficam fragmentadas. Ficam enfraquecidas. Porquê? Por causa do trauma. Porque este planeta, se nós formos a ver,
A maneira como muitas pessoas morrem, a sua vida é tão sofrida que realmente quebra a alma a meio. A alma chega a um ponto que ela tem que ser, ela própria se decide suicidar. Okay? Realmente fazer um reset na sua alma. Isso fala dentro lá muitas vidas, muitos métodos, nos livros Só o Amor é Real, em que muitas das vezes as almas, eu não sei se isto é verdade, mas lá fala que muitas vezes as almas saem daqui deste planeta tão traumatizadas, devido a guerras, devido a violações, devido a outras coisas quaisquer. Nós sabemos que aqui até a própria família, os pais fazem a vida negra aos filhos, não é? Maltratos todos os dias, abusos de todos os tipos, não é? Tráfico de órgãos, toda torturas, porque o que não falta hoje em dia, e vocês pensam que não, mas aí há muito país aí a torturar a torto e a direito pessoas, e mesmo as máfias. Então vemos que as almas saem daqui totalmente destroçadas. E ao saírem totalmente destroçadas, chegam a um ponto em que elas próprias se decidem resetear. Simplesmente apagar tudo. E elas voltam. Continuam a ser uma alma, mas tudo o que eles viveram, todas as suas experiências, apaga-se tudo. Dessa alma. Eles ficam tristes, mas quem pôs essa alma nessa situação? Vocês acham que nós estamos num mundo assim tão bonito? Para chegar ao ponto em que uma alma decida ela própria resetear-se? Só para vocês verem como a trampa em que nós estamos. Né? Já existem pessoas aqui neste planeta que se decidem tirar a sua vida, por alguma coisa será. É porque este mundo não é assim tão bom como... Não é um planeta de aprendizagem. Né? Estás aqui para aprender, mas estás aqui a aprender ou estás para sofrer, para ir aos teus limites? Quem é que se beneficia dessa dor? Desse sofrimento? Quem é que se beneficia? Os parásitos? Os arcontes? Os vampiros energéticos? Não é? Ou essa entidade que realmente nos tem aprisionado aqui? Em última instância, é ela que se alimenta de tudo isto. Mas isto é outra coisa, isto é à parte. Mas eu falei por alguma razão Mas se tu não decidires fazer o teu trabalho, que é soltar tudo isso que tu tens dentro de ti, é quase impossível. Eu penso que é quase impossível que tu despertes como consciência, como ser. Tu tenhas contacto, o teu ser consiga manter-se, contatar-se contigo. É quase impossível. Mas não sou eu que sei qual é o teu caminho. Ou aquilo que tu já és. Tudo pode acontecer, mesmo sem tu fazeres nada. Porque há muitas pessoas que de vez em quando têm uma experiência qualquer e despertam. Graças a isso despertam. Então, nem todos vão ter de passar pelo mesmo caminho que eu passei. O meu caminho é mais ou menos isto que eu estou-vos a contar. Não é? É um caminho longo, é um caminho árduo, é um caminho de sofrimento, um caminho de sacrifício, um caminho de estudo, de reflexão. Muitas das vezes de tristezas, de alegrias, não é? Mas quando nós começamos a soltar tudo, nós ficamos vazios, né? Soltamos o nosso ego e então não fica nada. Já não há nada pelo qual nós ficarmos contentes. Sim, porque muitas pessoas
A maior parte das pessoas, para se sentir felizes, muitas vezes eles bebem, fumam, vão às discotecas, vão às boates, vão às raves, sei lá eu, fazem muitas coisas, tanto boas como más, podem ser benéficas ou não, não importa, mas tudo isso é o que lhes faz dar sentido à vida. É isso que lhes traz alegria. Mas quando tu começas a desconectar do teu personagem, tudo isso vai à vida. Tudo isso vai à vida. Tu já não começas, tu não sentes alegria em nada. Tu podes já pegar na tua bicicleta e ir para o monte, nada. Tu podes ir passear pelos parques, nada. Tu podes ir à rua, nada. Tu podes ir ter com a tua família, nada. Tu podes, sei lá eu, ganhar 1 milhão de euros, nada. Nada disso te traz alegria, nada. Nada te dá satisfação, nada. Porquê? Porque tu já te desligaste deste personagem. E não há maneira, no momento em que tu decidas seguir este caminho, já não há maneira. Eu aviso sempre a vocês. Eu lá no princípio dos meus vídeos, quando comecei a fazer os meus vídeos, eu sempre avisava às pessoas que este caminho não há retorno. Quando tu decides começar com isto, do desapego, de soltar, tu já não voltas atrás. Tu podes tentar, sim, vais mais lento, mas vais continuar. No momento em que tu és chamado, entre aspas, quando começas a ser puxado para este caminho, tu não consegues. Isto é como um ímã. Começa-te a puxar a atração. Não vale a pena. Eu já tentei fazer isso um montão de vezes. Agora já não, mas no passado eu ficava farto, não é? Já de tanta aprendizagem, estar sempre a ler, sempre a estar a aprender. Chegou uma altura, então, eu também quero viver. Eu dizia assim para mim, não é? Mas não! Havia uma força dentro de mim. É como fazer estes vídeos. Eu estou aqui a fazer estes vídeos e eu sei que ninguém vê estes vídeos. Não é? Mas, no entanto, existe uma força que me diz para que estes vídeos fiquem aqui gravados, que esta informação fique à disposição de toda a gente. Não importa se ninguém vai ver. Pode ser que mais tarde 1 ou 2 pessoas vejam os vídeos e talvez esta informação lhe seja útil. Mas isto é só um pedacinho de tudo o que existe na humanidade. Existem muitos seres, como eu, que fazem o mesmo trabalho. Uns melhor, outros piores, uns com mais crenças, outros com menos crenças. E eu vou-vos dizer assim, vocês vão chegar a uma altura, e eu vou-vos dar aqui um spoiler, para aquelas pessoas que realmente estão dentro do caminho da expansão de consciência, já estão do 3º nível para o 4º nível de consciência, onde vocês vão chegar a uma altura em que vocês vão deixar de ver todos esses vídeos, mesmo que sejam muito interessantes, de podcasts, da espiritualidade, em que cada um diz a sua opinião e fala de coisas místicas, e algumas coisas também são muito absurdas, mas eu também já vi e pronto, cada um está dentro do seu caminho, está dentro da sua realidade, né? Ficou ali preso e pronto, eu não sei se eles estão certos ou estão errados, mas para eles estão certos. Porquê? Porque eles estão dentro das crenças, estão agarrados àquilo que eles acreditam, não é? Estão agarrados à ilusão. Prontos, mas já te chegar a uma altura em que tu vais tentar descobrir, vais largar tudo e tu dizes assim, não, eu vou descobrir por mim mesmo, eu vou meditar, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, vou silenciar a mente, vou tentar, não sei, vou fazer o que tiver que fazer, mas eu vou descobrir a minha verdade por mim mesmo, sem qualquer tipo de estímulos exteriores, sem informações exteriores. Não quero saber de nada, não quero saber das crenças das outras pessoas. Eu quero saber, eu aqui, neutro, sem crenças, claro, concreto, todos nós temos crenças, memórias, programas, por isso todos nós temos. Se estamos vivos, se estamos encarnados, é porque, se eu ainda estou aqui, é porque tenho. Podem ser poucas, mas tenho, né? Então, dentro delas, né, nós
tentamos encontrar realmente qual é o nosso caminho real. Quer dizer, pelo menos aquilo que nós achamos que é real. Ou que, pronto, que faça sentido para nós. Descobrir essa realidade que nós não conhecemos. Não pela boca dos outros, mas sim pela nossa experiência. E eu já contei aqui as minhas experiências, onde eu tive experiências com a consciência deste universo. E muita gente não sabe, mas até a mim aquilo parecia muito real. Por isso é que eu digo que nós vivemos dentro de uma realidade mental. Tudo é mental. Quando nós começamos a ter este tipo de experiências, nós já dizemos, olha, tudo é mental. Quer dizer, isto é mundos, e depois é criações de mundos dentro de mundos. Se vocês já repararam, até o nosso pequeno cérebro computador que está aqui, quântico, consegue criar mundos dentro dos nossos sonhos. Então, se este aqui tem a capacidade de criar mundos desse tamanho, com essas cores, sério, alguns sonhos são super espetaculares, vocês sabem disso, né? Então, né? Tudo, se nós formos a ver bem, nós somos realidades em cima de outras realidades. Estamos... Eu não sei como é que esta mente universal consegue fazer isso tudo, né? Esta consciência universal, eu vou-vos dizer aqui mais uma vez o que é que ela me disse. Ela disse assim, olha, eu sou uma consciência e tu também és uma consciência, tu és igual a mim, só que tu vives dentro de mim. E essa grande consciência, e vou-vos dizer, eu lá era do tamanho do universo. O meu ser, lá, era de tamanhos de universos. Por isso, o tamanho em si, nós aqui, em estado físico, nós dizemos assim, esta caneta é pequena. Mas, né, damos sentido aos tamanhos das coisas. No universo, quando nós estamos no nosso ser, aquele ser que nós realmente somos, nós somos do tamanho de universos. E é isso que muita gente não sabe, não é? Pensa que nós... Não sei. Vocês estão a entender? É como as células do nosso corpo. Elas são tão pequeninhas, né? Tão diminutas, tão microscópicas, né? Nós somos quase do tamanho de galáxias, né? Por assim dizer, do tamanho do sistema solar. Por assim dizer. Mas... na realidade, né, pelo menos aquilo que eu vi, e essa consciência tinha a forma de um cérebro, né? E há muita coisa, a sério. Eu ainda nem sei quem sou. Eu gostaria de saber quem sou, realmente. Não o que eu sou, mas realmente quem eu fui antes, no meu passado. Coisa que eu não sei, né? Através das hipnoses regressivas, dizem que eu venho de uma realidade, de um planeta, de um metaverso, onde os seres são azuis, etc, etc. Somos seres muito avançados em termos energéticos, mas isso não me diz nada. Né? Já que eu tive outro tipo de experiências aqui, né? Eu já aqui também me vi em muitos mundos paralelos, onde em alguns mundos eu tenho muitas capacidades psíquicas. Em um que eu fui a última vez, onde eu estive, ele tinha mesmo muitas capacidades psíquicas. E o pior de tudo é que havia entidades negativas atrás de mim, por causa disso. Eu vi lá uma entidade negativa quando estava a ter a experiência. Eu estava a fazer uma coisa, eu estava a viajar no astral lá, ok? Só que eu estava a ir para casa, eu estava a fazer uns exercícios manhosos. E eu, quando cheguei a casa, onde eu vivia, eu depois voltei para o corpo e eu estava a olhar, antes de entrar no corpo, eu vi uma entidade uma entidade assim, muito grande, assim no teto, olhar para mim. Mas grande. E eu não senti nada, eu não senti que ela fosse negativa, nem nada. Ela simplesmente estava assim empairada, era grande, para aí 3, 4 metros. Sim, no momento em que entrei dentro do corpo, lá dentro
metaverso, naquela realidade paralela, esse bicho, buah, atacou-me logo. Por isso, lá nessa vida paralela, eu realmente cuidado comigo, né? Depois já há outra, onde eu já morri, onde eu morri de câncer. Acho que devia ter os meus 44 anos, 45, não sei pá, que idade, mas foi por aí. E depois tenho outra onde eu também ando um bocado dentro da nova era, né? Não da nova era, mas ando sempre naquela coisa de terapias, onde, pronto, para soltar, né? Porque eu lá naquele ali, eu acho que não consigo me expressar bem. Em uma vida paralela, nessa vida paralela, eu não consigo expressar bem. Então, nessa vida, eu estava lá, e essa foi a mais espetacular, porque realmente é essa, eu vi eu a sair do meu corpo, daqui da minha cama, eu saí e fui para outra vida paralela, não foi extra lá, eu simplesmente passei por uma camada espessa, escura, eu passo e vou e entro no outro corpo. E depois estava lá, né? Até que eu dei-me conta e o que é que eu estou? Espera aí, eu estou noutro corpo, estou noutra vida. Foi aí que eu me dei conta, então começou a ficar tudo nublado e depois voltei, a minha consciência entrou primeiro dentro do meu corpo, eu estando deitado, e depois o outro ser, que eu não sei o que era, ou era o corpo energético, o corpo mental, não sei, é que veio, passou pela camada muito devagarinho, e eu já estava no corpo, a minha consciência já estava, e depois desceu lentamente por essa camada e encaixou no corpo, e então aí é que eu abri os olhos, e foi aí que eu lembrei-me de tudo. Há experiências que não sei porque é que passaram, não é? Mas isto tudo é graças ao quê? A eu fazer todos o meu trabalho, né? De casa, tudo isto que eu fiz de tentar soltar, porque eu trazia muito karma, mas mesmo muito karma. A minha família, infelizmente, tem muito karma. Nós estamos na quarta geração, e entre a terceira e a quarta geração, né? Se nós formos através, se ligarmos isto às constelações familiares, o que vai acontecer é que na quarta geração é quando tudo se exterioriza para fora. Quer dizer, se as pessoas não repararam aquilo que fizeram, se não soltaram os nossos antepassados, então há de chegar a alguém, né? E nessa pessoa vai assumir todos esses karmas, todos esses programas, tanto bons ou maus, mas vai assumir tudo e vai ter de pagar tudo. E vai ter de soltar, porque é assim que funciona. E pronto, olha, não só me calhou a mim, calhou aos meus irmãos, calhou a toda a gente, porque realmente foi muito... É uma história muito triste da minha família, especialmente do meu pai e da minha mãe. Eu não sei como é que eles aguentaram carregar tudo. E nós ainda para mais somos 9, apesar de eu ter uma meia-irmã. Essa minha meia-irmã não sofre. É incrível como essa minha meia-irmã, apesar de ter um karma, entre aspas, também apanhou um bocadinho do karma, mas mesmo assim foi a que se deu muito, muito melhor. Muito, muito melhor. O resto levou o que tinha que levar. Simplesmente alguns dos meus irmãos estão totalmente descapacitados. Só para vocês verem que realmente eu não vos vou estar a contar a vida deles, o que é que lhes já aconteceu, o que é que eles fizeram, onde é que nós caímos dentro de uma... O meu pai, infelizmente, teve a má ideia de aceitar um trabalho em uma seita. Ele não sabia que aquilo era uma seita, mas era uma seita de pedófilos. E a partir daí, prontos, a vida foi por água abaixo da minha família toda. E isto são coisas que, se eu vos contasse tudo, eu fui o que menos... O meu instinto sempre me dizia certas coisas e eu sempre me esquivava. Apesar do meu pai, que na sua tolice, querer, né, esse comandante, esse aí que era o ditador lá de casa, que ninguém podia falar sem levar uma chapada na cara, quase sempre, né? Nem sempre foi assim, mas quando lhe subiu o capeta, quando os programas começaram-se a ativar, foi tudo. Então, eu tive que soltar muita coisa, os meus irmãos
também, a minha irmã também faz o seu trabalho, que eu tenho uma irmã mais velha que também está sempre a fazer o trabalho dela. Eu faço o meu, soltar, 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 não é? Fazer oponopono, por muito que vocês pensem que isso não dá, isso dá resultado. Nós nunca sabemos o que é que ainda falta para limpar, mas é preciso, mas claro, também há certas coisas que a gente tem que soltar. Nós não temos sempre fazer-nos de culpados, não é? Mas isto é muito mais além, tu tens que entender que é soltar. É? Mas há muita coisa no Ho'oponopono também que não bate certo. Eu também não vou estar aqui a falar, não é? Porque vocês sabem que eu sempre confio desconfiando. E uma das coisas que muitas vezes põe-me a pensar é como esse Dr. Yen, ou Yang, ou caralho, ele conseguiu curar uma ala de psiquiatria, né? Dos pacientes, não sei quantos é que eram, mas conseguiu curá-los a todos. Quase todos eles ficaram bons fazendo o Ho'oponopono. Mas porquê que ninguém, os seus discípulos, mesmo nós, não é? Até mesmo eu que estudei isso, porquê que nós não conseguimos fazer isso? Porque que ele sim e os outros não? Porquê que ninguém tentou criar uma situação igual? Fazer o mesmo teste, a ver se realmente isso é verdade ou mentira. Se isso aconteceu ou não. Em princípio aconteceu. Existe a história, a informação. Mas porquê que não houve outras pessoas a fazer isso? A testar se isso é verdade ou mentira. Então já aí eu também ponho-me a pensar um bocadinho. Eu também não estou nessa situação, não vejo maneira, mas para mim eu faço agora, né? Para a minha família, né? Para tentar soltar todos estes programas e memórias que a gente traz, porque nós precisamos de soltar isso para quê? Para depois a nossa consciência se expandir. E é o trabalho duro que nós temos que fazer, né? Que nos vai fazer com que a gente comece a ver este mundo de muitas maneiras. E começamos também a ter este tipo de experiências. Bem, meus amigos, o vídeo já está muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho a certeza. Mesmo que ninguém veja o meu vídeo, eu vou continuar a fazer vídeos, a expor a minha informação e esperar que pelo menos uma pessoa consiga chegar ao final do vídeo e entender o que é que eu estou aqui a dizer. Ok? Muito obrigado por vocês estarem aí. Eu sei que esta informação é muito difícil de assimilar de uma só vez, porque vocês vão ter de ler muitos livros. Eu aconselho ler livros sobre o Ho'oponopono, apesar de hoje em dia o Ho'oponopono estar caótico por tantos gurus, não é? De repente saíram gurus até das pedras, até debaixo das pedras, e agora inventaram mais não sei quantas... como é que se diz? Pronto, essas coisas que dizem. E pá, sinceramente, está caos. Leiam os livros lá atrás, os mais antigos, ok? Que são os melhores, não estão tão já tão contaminados. E lê biodesprogramação, lê constelações familiares. Isso vai-te fazer soltar todos esses traumas. Mas lembra-te, sem fanatismos, sem criar mais esses apegos, mais crenças. Tudo isso é só ferramentas. É uma ferramenta que tu pegas. Por exemplo, eu pego esta caneta, é uma ferramenta para mim, para eu escrever. Mas no final do dia, no momento em que eu deixo de utilizá-la, eu largo e esqueço-me dela. Quando eu precisar outra vez dela, eu lembro-me. Então isto não é fanatismo. É eu usar a ferramenta para utilizar em meu benefício. Certo? Então vocês também devem fazer a mesma coisa. Bem, e agora sim vou terminar, porque realmente eu posso ficar aqui a falar 2 horas na boa e não havia problema nenhum. Bem, mas como os vídeos longos ninguém gosta de ver vídeos longos, eu aconselho a vocês sempre verem os meus vídeos a uma velocidade de 1.5, porque eu falo devagar e tenho que estar aqui a pensar o que é que eu vou dizer, o que é que não vou dizer. Então eu aconselho vocês sempre usarem a velocidade de 1.5.
Ok? Vocês, a sério, é mais rápido, vocês vão ver o vídeo 2 vezes mais rápido e é muito melhor. A sério, eu vejo assim, eu também aconselho que vocês também vejam. Hã? Pois é, muito bem. Muito obrigado por vocês estarem aí. Se vocês gostaram do vídeo, escrevam aí nos comentários o que é que vocês acham, qual é o vosso caminho. Não sejam tímidos, né? Não. Escrevam qualquer coisa. Eu sou uma pessoa igual a vocês. Se vocês quiserem, sei lá, se vocês tiverem alguma pergunta, né? Que queiram que eu esclareça, e se eu tiver a resposta para isso, eu vou responder na boinha. Se eu ainda andar por cá, não é? Mas, como eu sempre digo, confia. Desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo!